Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 43 do Olá Mundo, que tem o patrocínio de ExpressVPN. Eu sou o Guilherme Rambo e, como sempre, estou com o Fernando Boom. Tudo beleza? Tudo certo. E por aí? Como é que estão as coisas? Por aqui, tudo beleza também. E a gente recebeu aqui um feedback de um ouvinte que está fazendo uma pergunta pra gente, então vamos tentar ajudar o ouvinte que mandou essa pergunta. Pode ser? Bora. A pergunta é do Deblin Prado. Ele diz o seguinte: sou desenvolvedor web velho. Ele que tá dizendo, não sou eu. HTML, CSS, JavaScript, PHP. Mas sei um pouco das coisas mais novas como React e esses frameworks JavaScript. Desde sempre uso o GitHub, tanto para backup de projetos quanto para deploy, controle de issues e etc. Estou engatinhando no desenvolvimento de apps para iOS, muito com a ajuda de vocês. Que bom. Opa. Valeu. Sempre utilizei o Git via linha de comando, seja numa janela de terminal ou numa instância dentro do VS Code. No caso do Xcode, eu vi que existe uma área dedicada para isso, o Source Control. Vocês usam o GitHub por ali, via linha de comando, ou alguma outra forma quando estão trabalhando com SwiftUI? Estou na dúvida se vale me forçar a usar uma interface gráfica ou se continuo no método que já estou acostumado. Desde já agradeço. Valeu, Deblin, que bom que o podcast está sendo útil para você. E eu já vou responder de cara já. E não é nem uma resposta sobre essa pergunta específica, mas quando alguém fala para mim, eu faço de tal forma ou faço do jeito que eu já estou acostumado? Eu sempre digo, faz do jeito que você já está acostumado. O que você acha, Boom? Acho que sim, faz do jeito que se sente mais confortável. Eu acho que é muito válido dar uma olhada em outras opções para ver se tu gosta ou não, mas né, não existe, eu não vejo nenhuma pressão de mudar um flow que tu tá usando, que funciona bem para você e né, não existe uma necessidade grande de mudar só por mudar, no caso. Né? Sim. Parece que sempre que eu vou parar no source control do Xcode é por acidente, assim, eu cliquei errado, ou chamei um atalho de teclado por engano, e meio que dá uma travada quando carrega, sei lá, não curto muito não, mas não no sentido de já tentei usar e não gostei. Não, é só porque realmente eu só caio lá por acidente, então como é por acidente me incomoda, né? Se fosse porque eu queria, não me incomodaria, mas eu tô nesse mesmo grupo aí do Deblin que já uso o Git sempre, usei na linha de comando, então pra mim é melhor continuar usando por ali. Eu já tentei usar algumas interfaces gráficas, mas nunca nenhuma delas pegou, assim, eu uso por 10 minutos, daqui a pouco, quando eu vou ver, eu já tô na linha de comando de novo, porque é meio que second nature, assim, memória muscular. Então, pra mim, realmente não adianta tentar usar nenhuma interface de Git. Eu só uso mesmo pra fazer resolução de conflito de merge, aí eu uso o Kaleidoscope, o VS Code, depende do quão tretada é a resolução do merge. Eu tentei usar o do Xcode, principalmente quando eles começaram com aquele esquema de mostrar comentário de PR dentro do código e tal, porque a ideia em si eu achei fantástica, né? E funcionava até. Eu acho que é uma das raras exceções que eu tive com o Xcode que a primeira versão da feature funcionava bem e daí, na segunda versão do Xcode, estragou tudo, assim. Hoje em dia eu não uso mais, eu até desabilito isso porque eu percebi que fica um pouquinho mais rápido o Xcode, não sei se é placebo ou não, mas eu tava usando só pra ver como é que era, testar a feature nova e tal, mas o jeito que eu uso por muitos anos tem sido completamente da situação. Assim, situacional. Exatamente. Então, basicamente o que está ali eu quase sempre deixo ali uma janelinha com terminal com o projeto que eu estou, mas eu também uso bastante um app chamado Fork, que é muito bom, eu recomendo fortemente. E então depende muito do que eu vou fazer. Por exemplo, para comparar diffs ou simplesmente dar uma olhada no log e ver as alterações daquele log, eu prefiro muito mais a interface gráfica porque mostra ali bonitinho, né? O verdinho com o vermelho, o que saiu, o que entrou, tu consegue facilmente ir passando pelos commits ali e ver o que foi alterado em cada um, porque se for no terminal, acho um pouco mais demorado ali, né? Tu tem que listar o log ali, depois abrir o diff de cada um e tal. É muito de preferência ali. Eu acabo usando um pouco de tudo.
É o jeito que funciona bem para mim. Muito tempo atrás eu usava um tal de Tower, Git Tower, que era bem bacana também, mas daí eu descobri esse fork que eu achei mais interessante. E então eu acho que é isso, basicamente testando alguns aplicativozinhos que parecem interessantes. Se acostumar, maravilha, se não, não tem problema nenhum. Não, eu acho meio, existe, né, obviamente na internet, existe um pouco essa discussão meio besta de, se tu usa Git na interface de comando, tu é pior do que quem usa, sabe, direto no terminal, e é uma discussão tão, dá uma preguiça mental tão grande, sabe, porque é tão besta. Então, usa o que funciona, o que for mais prático. O legal do terminal é que geralmente você vai ter muita mais opção, né? Tipo, é difícil uma situação onde um aplicativo aí com uma interface gráfica vai te dar todos os comandos de Git, mas também, falando, né, de modo realista, nós usamos o quê? 10% dos comandos de Git, nem isso, 5% talvez. Eu estava hoje mesmo vendo uma palestra sobre umas questões de Git e eu acho que tem 100 e poucos comandos. Então, né? Existem vantagens para cada situação, uso o que faz melhor. O que eu queria comentar, só que eu fiquei meio com a crise existencial aqui, porque quando falou desenvolvedor web velho, ele listou HTML, CSS, JavaScript e PHP, que é a stack que eu conhecia na minha época também. Só faltou falar aquele, qual é o nome? O Champ, que vinha o Apache, o MySQL, essas coisas todas, porque até o JavaScript já diria que não usava muito naquela época. Isso é o quê? Lá por 2006? Não sei, mas me fez me sentir velho também. Idem, porque eu também tô nesse grupo aí, mas esse lance de você fazer um julgamento de valor de acordo com a ferramenta que a pessoa usa, eu acho besteira também. Se você chega no mesmo resultado, não faz diferença nenhuma. Cada um usa o que acha mais confortável. Eu, particularmente, não uso também, em parte, assim, eu nunca consegui me acostumar a usar a interface gráfica pro Git, além, é óbvio, do Diff, que você mencionou também. Eu uso o Kaleidoscope como Diff Tool, né? E aí, quando eu faço code review, tanto eu próprio quanto outras pessoas, eu sempre uso ele. Mas eu nunca consegui me acostumar, mas também eu tenho um certo medinho de fazer besteira, de clicar num botão errado e aí, sei lá, estragar 10 horas de trabalho, alguma coisa. Eu não sei, porque é muito mais fácil pra mim você fazer uma ação destrutiva sem querer numa interface gráfica do que num terminal. Isso sou eu não sei se... Né? Porque, sei lá, um RM-RF também pode ser destrutivo, mas é que daí você tem que escrever, né? E aí, no ato de escrever, você já dá tempo do cérebro processar e perceber que você tá fazendo besteira, né? Sim. Tem isso também. Tem situações que eu sinto a mesma coisa, tem outras que, pra mim, é o contrário. Porque, como eu tô escrevendo, tenho medo de fazer um typo ali. e fazer uma besteira grande. Mas eu entendo. É a mesma situação aqui. Às vezes tem certas coisas que eu prefiro fazer no terminal. Por exemplo, hoje mesmo estou fazendo uma release aqui. E os passos, né? Pra fazer aquele Git flow básico lá, né? Pegar um feature branch, a release branch, fazer o merge e tal. Eu gosto de fazer no terminal, simplesmente porque eu já estou bem acostumado. Eu acho que eu sou bem mais rápido fazendo isso no terminal do que usando uma interface gráfica, porque na interface gráfica eu teria que, sei lá, pegar o release, o branch que eu estou, arrastar para o outro, fazer o merge, depois voltar, sabe, clicar em muita coisa. No terminal eu já faço basicamente um command R ali para ir nos comandos que eu já tenho no meu histórico do Bash ali, bom, não é mais Bash, mas enfim, que já tem no histórico, e vou fazendo ali com, né, aquele autocomplete que é muito bom, né? Aliás, quem não sabe disso ainda, eu recomendo fortemente dar uma testada em fazer um Ctrl R, começar a digitar o que tu quer no terminal, que ele vai fazer uma autocomplete ali, usando o teu histórico, né? Então, é um flow, por exemplo, que eu gosto de fazer bastante no terminal, mas de outras coisas, tipo, vou fazer comparar um diff aqui, quero dar uma olhada como é que tá o status aqui do branch, eu acabo usando bastante fork. Coisas visuais, né? Você mesmo falou, né? Eu quero comparar um diff, isso é uma coisa que você faz visualmente, né? Você olha olha o outro, né? Não tem como você rodar um comando que vai te dizer...
né? Quer dizer, se você não conseguisse enxergar a tela, você poderia usar um leitor de tela, mas como a gente usa os olhos para ler o código e quer fazer uma comparação, a gente usa os olhos e, né, aí uma interface gráfica é bem melhor, bem no estilo que você falou, lado a lado, o que foi inserido é verdinho, o que foi removido é vermelhinho e por aí vai. Sim. Uma outra recomendação, falei do Fork e do Tower, mas eu usei por bastante tempo um tal de GitX, que é bem bacaninha também, ele é bem simples, para fazer essa parte de diff e tudo mais, é bem tranquilo, e se não me engano ele é todo open source também. Tem então, também o LazyGit, que é uma interface gráfica de terminal, né? Esse também bastante gente gosta. Este episódio do Olá Mundo é patrocinado pela ExpressVPN. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A questão da privacidade todo mundo já sabe. Quando você se conecta especialmente a um Wi-Fi público, não é nada impossível alguém se enfiar ali no meio da sua conexão e colocar os seus dados em risco. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, celular, tablet ou até mesmo uma TV, com absolutamente tudo criptografado e como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você pode acessar o catálogo da Netflix, por exemplo, como se você estivesse nos Estados Unidos, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil, e a mesma coisa vale para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também, e o contrário também funciona. Então, se você estiver fora do Brasil e quiser acessar algum conteúdo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com o ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade da conexão, e isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e, é claro, segura. Então, para você conhecer mais sobre a ExpressVPN, faz o seguinte, acessa expressvpn.com/olamundo e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá expressvpn.com/olamundo, garante os seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. O link também vai estar aí nas notas do episódio. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio desse episódio do Olá Mundo e pelo apoio a toda a Gigahertz. Muito bem, então obrigado, Deblin, por ter mandado essa pergunta pra gente. Lembrando que todo mundo que quer mandar feedback, perguntas, sugestões de tópico, pode mandar no gigahertz.fm/feedback. E pro assunto de hoje, eu queria falar com você, Boom, sobre algo que já foi perguntado pra mim várias vezes, imagino que pra você também. Geralmente da galera que tá mais ali aprendendo, principalmente que entrou na faculdade de, sei lá, sistemas da informação, ciência da computação, e muitas vezes vem me perguntar sobre algoritmos e estruturas de dados, que só de falar eu já fiquei com sono, porque não é assim a minha parte favorita, né, embora todo mundo que programa usa algoritmos e estruturas de dados o tempo todo, mas essa parte mais fundamental e acadêmica, digamos assim, de algoritmos e estruturas de dados, eu não acho tão excitante, assim, então eu fico meio tristinho quando eu tenho que estudar muito sobre esse assunto, mas é uma área que você achando legal ou não faz parte da programação e todo programador e programadora tem que saber pelo menos o básico. Então eu queria perguntar para você, Boom, primeiro, dessas coisas assim que normalmente o pessoal faz lá em whiteboard coding, nas entrevistas de emprego, ou que pega na faculdade e tal, de algoritmos e estruturas de dados, o que de fato você
acha que você aproveitou e aproveita disso no dia a dia, ou pelo menos de vez em quando no seu trabalho, que de fato, né, sabe aquele lance de perguntar na escola, para que eu vou usar isso na vida, né? Dá Sim. uns exemplos aí do que você acaba percebendo que tem um uso mais prático mesmo. Sim, então, o que eu... Até foi engraçado falar que... só falar do assunto da sono. Quando eu estava na faculdade, foi a cadeira de estrutura de dados foi a que eu mais gostei. Porque eu gosto dessa parte de performance, assim, né? Eu acho que isso é uma coisa que até diferente entre a gente. Não que tu não goste de, né, trabalhar com questão de performance e tal, mas eu sei que tu gosta bastante de questão visual, de UI, animações e tal. E eu acho legal abrir o Instruments ali e ver as coisas ficando um pouquinho mais rápido. Não então... que eu não goste também, mas definitivamente, na maioria dos dias, se você me der a opção entre sim, isso ou implementar uma UI bonitinha, eu vou escolher a UI bonitinha. Então, eu vou escolher o Instruments. Então, e não pra falar que eu sou extremamente bom, alguma coisa assim, é só porque eu acho interessante mesmo, eu acho legal ver otimizar o código em si. Mas, voltando na pergunta, a parte de estrutura de dados em si, eu acho que é uma parte extremamente importante. Não que eu acho que, né, tem aquela necessidade de entrar na parte extremamente teórica e ficar indo na história de como que surgiu isso e aquilo, que eventualmente são coisas que tu acaba escutando na faculdade, e no meu caso, às vezes isso entra pelo lado de um ouvido e sai pelo outro, mas simplesmente por entender como tu pode deixar o teu app melhor, né? O teu app em geral aqui, né? Pode ser back-end, mesmo UI ou qualquer coisa. Então, é o tipo de coisa que tu vai aprendendo aos poucos a perceber onde cada estrutura é melhor utilizada, né? Algo que quando você está aprendendo só na parte teórica é aquela coisa que fica meio chata também, né? Que nem você disse, onde é que eu vou usar isso e tudo mais. Só que tu acaba vendo problemas no dia a dia, coisas triviais assim, que tendo uma noção mesmo básica de estrutura de dados vai te ajudar bastante, né? Aquela coisa do Big O Notation e tal, ter uma noçãozinha de como isso funciona é legal. Não só para questão de whiteboarding e tal, mas quando tu está discutindo, né, performance com algum colega de trabalho, alguma coisa assim, conseguir dar ter um tipo de conversa legal, onde os dois estão on the same page ali, questão de performance do teu algoritmo, né? Por exemplo, uns exemplos que eu estava pensando aqui, tu quer trabalhar com um editor de texto, né? Tu quer fazer um appzinho ali que, né, sei lá, tipo um bloco de notas, assim. Só que daí tu quer implementar uma opção de undo, né? Undo, redo. E como que seria um jeito legal de fazer isso? Usar uma stack, né, uma pilha, pode ser um jeito bem legal de resolver isso, né? Se tu tem uma noção de como uma stack funciona, de como uma pilha funciona, ajuda a resolver esses problemas que tem no dia a dia. Ou, né, performance nesse caso aqui é importante para eu... É mais importante eu eu buscar uma informação do que eu inserir, né? A questão de reads são muito mais reads são muito mais feitos do que writes. Então, de repente, fazer uma hash table pode ser interessante, porque a questão de estrutura de dados, como tudo na nossa área, é sempre o clássico depende, né? Não existe algo que a gente tem essa tendência de achar que de ir atrás de que existe um melhor para tudo. Não, é tudo bem da circunstância ali, né? Você vai usar, como eu falei, se tem alguma coisa que você sabe que você precisa ler muito mais do que escrever, usar uma lista, né, que você vai fazer uma busca, inserção sequencial, talvez, pode não ser a melhor coisa. Com uma hash table, onde você faz ali uma funçãozinha hash e consegue ir direto aonde você salvou essa informação, só que para salvar essa informação, daí tu tem que fazer essa computação do hash em si, inserir, pode ser melhor. Então, eu acho que é um tópico bem importante. Eu sei que muita gente pode achar que é alguma coisa meio... aquele problema cabeludo, estrutura de dados é meio complicado e tal, mas a superfície do problema, o básico do problema, eu diria que é relativamente tranquilo de entender, principalmente se você tentar escrever a tua estrutura de dados do zero.
que é algo que me ajudou bastante quando eu estava estudando isso, né? Porque quando a gente está no dia a dia ali trabalhando com programação e tal, é bem normal a gente já usar sei lá, alguma coisa que está pronto. Tu vai usar um array do Swift, né? Vai usar, sei lá, como é que era no Java, o vector lá, que... C++ né? também é vector. Então, tu vai usando as coisas prontas, mas se tu implementa o teu próprio, tu pega, tu consegue gravar isso na memória de um jeito tão bom, pelo menos, né, de novo, comigo funcionou assim, e teve uma dessas matérias de estrutura de dados, a gente teve que implementar, sei lá, os clássicos ali, né, tipo, lista, stack, árvore, hash tables e tal, e linked list, né, que é a lista encadeada, que não é tão complicado quanto parece. Né? Obviamente, a tua implementação de uma estrutura de dados para aprender como ela funciona não precisa ser aquela, né, absurdamente otimizada, que é utilizado, né, se você vai ver ali no código do Swift, ou seja lá o que for, que é o que eles usam ali e tal, mas só para ter uma ideia de como funciona e quais são as vantagens e desvantagens de cada uma. Né? Por exemplo, grafo é uma coisa que, né, a computação do mundo, tudo no final das contas é um grafo, né? É uma coisa que também, né, quando dá uma olhadinha em como compiladores funcionam e tal, tu vê que é tudo grafo. Então, é algo interessante. Por exemplo, né? Outro exemplozinho aqui para eu terminar. Se alguém pensa, se tu tem um desafiozinho ali que é para fazer uma estrutura de diretório, né? Tipo um file system, né? Tipo tu abrir o Finder e ter teus arquivozinhos. Uhum. Isso né, por definição, uma estrutura de dados ali. Tu tem que guardar esses dados em algum lugar que seja fácil de achar. E se tu tem a base né, fresca na memória, tu vai quase que direto pensar, uma árvore. Uma árvore vai ser muito útil aqui, porque eu tenho uma pasta principal, dentro dessa pasta posso ter várias outras pastas, e dentro dessas outras pastas, e né, assim vai. Então, usando uma árvore, que é uma estrutura que tu tem milhões de tipos de árvores diferentes, que não vem ao caso aqui agora, mas usando uma árvore básica ali, né, que nem essa que eu falei, tu consegue já resolver muito problema do teu file system que tu está criando ali, só com essa estrutura de dados, né? Do que se você, sei lá, fosse fazer um array, uma lista que guarda referência dos arquivos, daí ia ficar muito zoneado. Então é isso, eu acho que tem muita utilidade, é legal dar uma estudada nisso, ver, né, tentar implementar. Se se sente inseguro aí de, será que eu entendi isso ou não? Tentar implementar uma coisa bem básica aí de sei lá, uma stack, uma linked list ou uma tree e ver ela funcionando, que é bem legal. E daí tu tem teu projetinho ali para olhar, para refrescar a memória se tu esquece e tudo mais e brincar um pouco com isso, porque eu acho um assunto bem interessante. E não é necessariamente aquela coisa mais maçante para mim, pelo menos, que nem aquela coisa de ficar estudando o algoritmo para whiteboarding. Por exemplo, faz um merge list, um merge sort aqui na mão, sabe? Uhum. Isso eu considero inútil, né? Opinião pessoal minha. Eu acho legal saber como funciona e tudo mais, obviamente, mas ter isso na tua memória, né? Como é que o merge sort funciona se eu fosse implementar agora? Tipo, tu tem o básico ali, tudo bem, tu consegue ter ideia de como as coisas vão funcionar, mas ter essa informação meio que hard-coded na tua cabeça de se eu quiser implementar um merge sort agora, consigo, vai ser rapidão. Eu acho isso inútil. Eu acho que tem coisas mais úteis para botar nesse espaço de memória aí do teu cérebro. Eu acho importante explicar por que, né, que a gente acha inútil, porque já dando spoiler aqui que eu concordo também, porque na prática, quando você vai... Claro que aí, de novo, depende muito de para que você vai ser contratado, mas no geral, se você tá numa entrevista, você vai ser contratado para implementar coisas lá, né, no nosso caso aqui, dentro de um app e tal, e você não vai... criar do zero algoritmos de sorting, por exemplo. Você vai usar o Standard Library lá, ou Foundation, ou alguma outra coisa. Então eu acho muito mais interessante nesses casos, se você quer fazer... Porque aí, né, a pessoa pode pensar, mas se você não vai testar essa habilidade da pessoa, você testa o quê? Então, como você vê se a pessoa sabe programar? Eu acho muito mais útil você dar um problema semi-concreto para a pessoa resolver
e pedir para resolver ali, e aí você vê quais estruturas de dados e quais algoritmos a pessoa vai usar para resolver aquele problema. E aí você pede para a pessoa justificar, né? Aquela perguntinha do teste de matemática da escola, né? Que você tinha que responder e daí embaixo, justifique, né? Você tem que explicar, não, por que você chegou naquela conclusão, né? Para provar que não é só chute. Então, né, a pessoa foi lá, resolveu um negócio e usou dictionary. E aí você pede para a pessoa explicar por que você usou um dictionary aqui, e a pessoa explica, e aí você decide se a explicação tá boa ou não. Sim. Eu na minha vida profissional, eu não lembro, não estou dizendo que não aconteceu, mas eu não lembro uma situação onde eu tive que implementar um mecanismo de sorte manual, né? Onde, seja lá qual plataforma eu estava usando, já não tinha um que ia suprir a minha necessidade. E se teve, eu não lembro, e se precisou fazer isso e eu não fiz, porque eu só, sei lá, não estava a fim de fazer algo manual, eu não senti falta, sabe? Mas tu saber se o teu modelo ali tem que estar guardado numa lista, numa árvore, num hash, isso é quase que diário, né? Se você está trabalhando com qualquer tipo de dados, tu está, né, salvando e buscando informação de algum jeito, isso faz parte, né? Isso é cotidiano ali. Não quer dizer que tu vai implementar necessariamente o teu hash na mão, que tu vai implementar a tua lista na mão, mas saber o que usar e quando usar é bem importante. E, né, dá pra né, começar a filosofar e começar a falar que estrutura de dados também é algoritmo, no final das contas, o que tá certo, mas né, tô fazendo uma separação aqui meio que forçada entre, por exemplo, um algoritmo é simplesmente um jeito que você processa dados e estrutura de dados, um jeito que você guarda e busca dados. São coisas levemente diferentes aí. Então, eu não vejo muita necessidade de decorar essas coisas. Por exemplo, tem aqueles questão de pathfinding, de menor caminho possível, sei lá o quê. São milhões e milhões de algoritmos aí que o pessoal pede para implementa aí no whiteboard, que eu acho meio desperdício de todo mundo, tanto de quem está fazendo entrevista, de quem está sendo entrevistado. Mas daí, por exemplo, nesse exemplo aí do file system que eu dei, né, de criar uma simulaçãozinha de um Finder. Se a pessoa vai ali e usa uma linked list, né, para criar um file system, já tá, peraí, isso é estranho, né? Vai que a pessoa teve uma ideia mirabolante lá que eu não estou conseguindo imaginar agora, mas dá para ter uma noção de que está faltando um fundamento ali nesse candidato. Onde implementa aqui um merge sort para mim, ou, né, um bozo sort aqui, não quer dizer muita coisa para mim. Até porque se você pedir para chegar ao boom, implementa aí um merge sort agora, eu não vou saber, eu vou ter que dar uma olhadinha de novo, ter que dar uma pesquisadinha aqui, daí, agora eu lembrei como é que eu fiz isso quando eu estava estudando, blá, 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 sabe? Mas se eu precisar implementar de uma forma bem trivial e simples, sei lá, um hash, uma linked list, uma árvore, essas coisas eu consigo, porque são fundamentos bem enraizados, né, na minha cabeça, justamente porque, como eu disse, são coisas que tu usa quase que no cotidiano, é difícil tu ficar longe da necessidade de saber o que usar e quando usar, em questão de estrutura de dados. Eu acho importante ter essa noção justamente para você poder escolher o que usar em cada situação, e aí é que entra o maior depende de todos, né, porque isso vai depender muito, caso a caso, do que está acontecendo ali na sua circunstância particular, porque você pensa às vezes, eu posso resolver isso aqui usando um simples array. Aí você percebe que você, num code path lá que roda com muita frequência e que esse array pode ficar relativamente grande, você tem que verificar se o array contém determinado valor. Aí você acho que você já sacou que onde eu tô querendo chegar, né, Boom? Aí você fica, eu tenho um array que eu preciso verificar se já tem algo dentro dele. Aí você pode usar um set, né, no caso do Swift, que o set ele tem mais ou menos a mesma função do array, com a diferença que só vai ter um elemento único de cada elemento, você não tem como ter elementos duplicados, e ele não é ordenado. Porém, e se a ordem for importante?
aí já começa a complicar, né? Então, e aí você vai pensando ali todos os requisitos do que você está fazendo e os trade-offs, e às vezes você tem que fazer trade-offs do tipo usar uma estrutura que vai consumir mais memória, mas vai ser mais rápida. Ou usar uma que vai ser mais econômica em termos de memória, mas vai usar um pouco mais de processamento. E aí depende, sei lá, vai que ela só usa mais processamento quando você está modificando ela, mas não quando está lendo. E você lê muito mais do que modifica, como o exemplo que você deu antes. Aí o trade-off vale a pena. Então, são N fatores que você tem que levar em consideração quando está considerando usar uma estrutura de dados ou a outra. E por conta disso, não tem como chegar e prescrever assim, não, usa tal coisa que vai funcionar. Não, porque depende muito mesmo. E não é só de qual tipo de informação você está armazenando. Não, depende qual é o tipo da informação, que frequência ela é lida, que frequência ela é escrita, se a ordem importa, se a ordem não importa, se você vai ficar verificando se tem o mesmo item lá dentro, se pode ter duplicado, se não pode, se CPU é mais importante do que memória, ou se os dois são importantes. Já contei umas 10 aqui, uns 10 fatores para você considerar uma estrutura de dados. Sim. E eu acho o Swift uma linguagem bem bacana para aprender estrutura de dados por causa da maneira de como você tem os protocolos ali, né? Por exemplo, se tu quer criar um array, né? Uma lista ali, se eu não me engano, não tem muita coisa que você tem que fazer conforme. Mas se você vai fazer mais o set, o teu elemento tem que fazer conforme com um hashable, né? E daí tu começa a perceber, não, pera, por que um set precisa que ele seja um hashable mais array não? Então, se tu sabe a diferença de um set e de um array, isso, né, na hora que você vê, um elemento de um set precisa ser um hashable, isso faz total sentido, né? E tu já tem a ideia de por que precisa ser e como vai ser a tua hash function do teu elemento, do porquê que te interessa isso ou não. E o Swift deixa isso bem explícito, assim. O teu elemento tem que conformar com isso, blá 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 blá. E então implementar uma coisa ali fica bem legível, bem elegante, digamos assim. E uma coisa que eu fazia muito no início, na minha vida de programador, é que o meu padrão, quando eu ia criar, por exemplo, uma lista, eu precisava, sei lá, de dados ordenados. Desculpa, não dados ordenados, eu precisava de dados, né? Uma lista. O meu padrão geralmente era ir para um array. E hoje em dia, o meu padrão é ir para um set. Eu penso, eu preciso ter N dados aqui, né, guardados. Então vou fazer um set. Peraí, a ordem importa. Ok, beleza. Então aqui não dá, blá blá blá. Daí também tem o order set, que é outra coisa. E às vezes você pode usar um set no, entre aspas, back-end. E aí, quando chegar no momento que você precisa da ordem, aí você transforma num array. Eu faço isso bastante. Claro que, de novo, vai depender muito, né? Porque se a ordem for importante no, entre aspas, back-end, para você fazer o que você está fazendo com aquela informação, aí não adianta, né? Aí tem o order set e por aí vai. Mas acontece com uma certa frequência. Por exemplo, eu tenho um tipo de dado que ele tem um ID e eu vou ter que fazer lookup por esse ID. Aí eu uso um dictionary. Mas eu não exponho o dictionary para fora. Eu exponho como um array dos valores daquele dictionary, ou se der até um set também. Então vai muito, né, do que você quer fazer com aquilo mesmo. Pois é. Então, como eu disse, é o tipo de conhecimento legal que você vai usar no dia a dia, porque quem que consegue fazer um app sem ter que criar uma lista, sem ter que ordenar alguma coisa ali e perceber que, se eu preciso ordenar isso aqui vai ser um pouco melhor do que aquilo e tal. Então, é bacana. E como eu disse, não é um tipo de assunto que eu acho que precisa daquele, né, um nível de profundidade gigante e ser um mestre de estrutura de dados e nada disso, não. Só ter uma base, né, dos básicos, é isso aí, tem milhões de conteúdo aí que tu vai achar na internet se procurar, e ter uma noção, porque eu sei que é muito fácil de, por exemplo, tu quer usar um set, porque, sei lá, daí tu vê ali que tá escrito,
eu tenho que conformar com Hashable, se eu quero usar um set, por que isso precisa, eu não sei. Eu vi isso aqui no Stack Overflow, então eu só faço eu implemento esse Hashable Function aqui, e agora tá tudo Hashable, mas daí dá problema, porque tá usando um hash que pode colidir, sabe? Então, é bem válido, é um assunto que eu recomendo fortemente, assim, dar uma estudada, e não acho que é o útil se aprofundar a nível de vou implementar um set que vai ser mais rápido que o da Apple, sabe? Esse tipo de coisa não é jogar tempo fora, na minha opinião. Mas entender as vantagens e desvantagens de cada um é uma das raras situações onde eu acho que a teoria é bem útil para quem trabalha no dia a dia. Não que eu ache teoria inútil, tá? Deixando claro, mas, por exemplo, como a gente estava falando antes aqui de alguns algoritmos que são pedidos em whiteboard, porque eu tenho uma opinião bem forte contra whiteboards em entrevistas. Aqui é uma situação onde se a pessoa perguntasse como é que funciona uma linked list ou um set mesmo, tu consegue implementar aqui rapidinho, eu acho que seria válido, assim, eu não acho que é uma tricky question só para pegar a pessoa desprevenida, alguma coisa assim. Eu acho que mostra bastante conhecimento útil da pessoa. Eu nunca fiz esse tipo de pergunta numa entrevista, provavelmente nunca vou fazer, mas se fizessem para mim, por exemplo, não é só porque é um assunto que eu considero que eu sei um nível razoável, mas eu acharia justo, né? Porque na entrevista a pessoa está basicamente querendo saber se você consegue fazer o dia a dia ali, né? Fazer um código que não vai explodir a cada 2 segundos. Então, uma noção legal de estrutura de dados é algo que, na minha opinião, é vital para conseguir ter um código legal, assim, para conseguir fazer funcionar de um jeito bacana. Com certeza. Você mencionou sobre Swift ser uma linguagem bacana para estudar essas questões de estruturas de dados. Eu vou recomendar um repositório da Apple, que é o Swift Collections, que é um repositório, um Swift Package com algumas estruturas de dados que não fazem parte da Standard Library nem do Foundation, mas que a Apple achou importante disponibilizar para quem precisa. Então tem algumas estruturas de dados bem interessantes, inclusive tá na minha to-do list, dar uma olhada, porque eu acho que algumas dessas estruturas que tem aqui, eu já tenho implementações que eu fiz, que eu uso, e provavelmente a deles é melhor que a minha. Então eu tenho que ver ali, né, que uma delas, por exemplo, é o ordered set, que não tem na Standard Library, mas né, nessa package deles tem. E no Objective-C tinha, né, NS Ordered Set, mas é o que eu ia falar. Não veio pro Swift. Tem até Ordered Dictionary, interessante. Não consigo pensar quando que eu usaria exatamente, mas eu vou dar uma fuçada aqui, ver se eu acho projetos que estão usando, só de curioso para ver o que eles estão fazendo com essas estruturas de dados. Mas a gente vai deixar o link aí para quem quiser estudar e com certeza é uma boa até para ver, né, como funciona a implementação e tal. Se eu não me engano, no Objective-C o NS Order Set era usado em Cordera se você queria salvar a ordem dos objetos numa lista. Era o default do Cordera era usar o Order Set. E eu acho, posso estar falando besteira agora, mas se você botava que queria salvar a ordem, era o padrão e não dava para botar para array. Não lembro agora, mas eu acho que era sempre assim. Boa pergunta, dá uma olhada agora, porque no Swift, como não tem o order set por default, se você botar um order list no Cordera, agora eu não lembro que tipo de objeto que vem. É nessa ordered set. No Swift também? Porque o Core Data não faz bridge para Swift. Verdade, tudo optional, tudo Objective-C. É horrível de usar em Swift. Pois é, não, eu tô tanto tempo sem usar, nos projetos que eu tô trabalhando agora, a gente tá usando aquele GRDB, é esse o nome mesmo? Nem lembro o nome do negócio que eu tô usando. Que usa, é basicamente uma interface para usar direto SQLite, né? Eu acabo esquecendo de muita coisa que eu usava na época do Cordera. E quando eu usava Cordera, era 90% do código era Objective-C. Então, tem muita coisa de Cordera com Swift que eu basicamente passei reto, assim, acabei não olhando. Mas o padrão de quando você salva qualquer coisa no Cordera é um set, né? E ele só vai mudar para order set se você falar que a ordem é importante. Então, e entender por que eles usam um set, não um array, também é legal. Mostra ali que um pouquinho mais de como o Cordera funciona, de como que eles salvam as coisas. E Cordera
é legal, eu vou lutar até o fim com isso, porque eu não tô usando por esse ano aí Cordeira e eu sinto falta de muita coisa. E eu sei que não tem uma fama muito boa aí no mundo da internet, que Cordeira é ruim, mas eu discordo, eu acho bacana. Não é uma Silver Bullet, já deixando bem claro aqui. Tem várias situações onde não é a melhor opção, mas eu acho um sistema bem, bem bacana. E, né, meio fugindo do assunto aqui, mas eu posso até dizer que o não usar o Cordeira e usar o GRDB tem me feito eu gostar um pouco mais até de Cordeira por causa de certas coisas que já vem pronto ali, que tu tem que meio que fazer na mão quando tu não usa ele. Mas, enfim. Tem o Swift Data agora que varre pra debaixo do tapete, a parte feia do Core Data em Swift, né? Sim, eu tenho que dar uma olhada nesse Swift Data aí, parece bem interessante, eu não fui ver a fundo ainda, porque sempre tem aquela coisa que que legal isso aqui, mas funciona só no iOS, o que? 17. Então, pô, como é que tu vai fazer um negócio que é o core do teu aplicativo, né, que é literalmente lidar com teus dados ali, e só funciona na última versão? Daí eu acabei... só pra app novo mesmo, e mesmo assim... Entra aquela política de esperar um ano pra API nova da Apple, porque... Sim. Eu lembro que eu usei para um side project durante os betas e tava bem sofrível de usar, porque ficava mudando, tipo, porque ele é muito baseado em macro, e aí ficava mudando a implementação, e aí você tinha que ajustar lá os tipos e tal, o que beleza, o beta é para isso, né? Aí depois estabilizou, sim. Mas na época do beta tava bem chato. Eu não fui a fundo para verificar se é uma reclamação que faz sentido ou não, mas eu vi algumas pessoas reclamando que quando usa o Swift Data sente que eles ficam muito presos à UI, né? Que é um pouco mais difícil de fazer um modelo ali um pouco mais separado da tua UI. Não entendi muito bem o porquê, mas eu vi essa reclamação de pessoas diferentes, em momentos diferentes, então deve ter alguma raiz de verdade ali no fundo, mas eu não fui aquela atrás. Coisa, isso a gente pode fazer um episódio só sobre isso futuramente, mas muitos desses frameworks de armazenamento e outras coisas que têm integração com SwiftUI, eles têm ali um property wrapper que você coloca na sua view e aí já faz a query, já pega tudo. E eu não sei, isso pra mim sempre dá um cheiro ruim, assim. Porque eventualmente você vai precisar ter um view model, um controller, um data manager, qualquer nome que você queira chamar, porque, sei lá, você tem lá um negócio no seu app que o app acorda em background e atualiza um negócio, isso não vai estar numa view, isso vai estar num objeto separado. Então eu acho que ainda não chegamos lá, talvez na própria sintaxe do SwiftUI, que de repente quando a gente puder descrever de fato o app inteiro em SwiftUI sem precisar ter nada de nenhum app delegate, que hoje em dia ainda está meio difícil. É bem difícil. A não ser que seja um app muito basiquinho, você em algum momento vai ter que criar o seu app delegate lá, e aí todas essas integrações bonitinhas com SwiftUI vão embora, né? Porque aí você vai ter que ter lá o acesso ao seu modelo por fora da view. Então, não chegamos lá ainda, tá evoluindo, mas acho que essas reclamações que você ouviu são pertinentes nesse caso. Pois é. É algo que eu quero dar uma olhada. Eu até pensei em fazer uma versão nova dos apps que eu tenho ali usando o Swift Data, mas eu desanimei um pouco, assim, justamente porque tem essa questão, né, de ser só no iOS 17 e algumas coisinhas ali que eu vi o pessoal reclamando, eu tomei como verdade, né, eu não fui atrás, e daí caiu um pouquinho aquela animação, assim, de aprender e botar em prática. Então, talvez na próxima versão, que daí só vai funcionar no iOS 18, eu considere mais. Eu contribuí com o Pi-hole e que eu me lembre, a maior parte era user defaults, tirando, claro, as credenciais de API, né? E então eu diria que se tá funcionando assim, né, porque realmente não é uma quantidade de dados muito grande, e não é o negócio que você fica fazendo queries, né? Que tem que fazer queries complexas e tal. Eu diria, se tá funcionando, deixa assim, é mais tranquilo. Especificamente no caso do app ali, do PyStats, porque
é só o que tu salva a informação do servidor e o teu token que tu salvou no keychain, né? Então, todo o resto de informação vem do próprio Pi-hole. Então, não faz sentido. Eu não consegui justificar ali, usar um Swift dele. Parecia que eu tava forçando algo só para aprender e mesmo assim não era o melhor caso de uso da ferramenta. Então, eu ia aprender do jeito errado, entre aspas. Daí ficou. Muito bem, acho que conseguimos trazer aqui esse assunto, inclusive com um bônus aí de Core Data e Swift Data no final. Para quem quiser estudar um pouco mais a respeito dessas coisas que a gente falou, vão ter os links aí nas notas do episódio. Esse repositório da Apple que eu mencionei é um bom ponto de partida. E, novamente, quem quiser mandar sugestões de tópicos, perguntas, dúvidas, comentários em gigahertz.fm/feedback. E para falar com você, Boom, como é que faz? Tô lá no mastodon.online, sou o @boom, BUNN. Muito bem, eu sou o @_inside lá no mastodon.social. Quero agradecer também a ExpressVPN que patrocinou esse episódio e a gente volta em breve. Abraço. Pô, eu tava comendo M&M's agora há pouco e aí... Fica tudo na garganta. Ficou... eu não sei, às vezes parece que a casquinha dele fica e aí daqui a pouco você aspira. Exato. Uma partícula. Sei muito bem como é que é. Você viu? Tem aquele... Eu vi um vídeo só dos caras reagindo ao áudio, eu não sei se isso é um vídeo ou o que é, que o carinha tá falando, daqui a pouco... me engasguei aqui com a casca do amendoim. Não tô ligado, mas é algo bem relatable. Eu não sei se era um tutorial. Acho que eu achei aqui, peraí. Eu te mando, você reage aí ao vivo. Tá direto do aparelho que recebe a fibra ótica e vai pro PC. Me afoguei agora com a casca. O cara morreu. Com a casca. Caralho, parece um animal, né? Muito bom. Eu tive uma dessas recentemente na entrada do cinema, que a gente tava esperando abrir a sala, tava comendo já pipoca, alguém falou alguma coisa engraçada, eu fui rir e aspirei uma pipoca. Uma não, acho que foi mais até, tava saindo pelo nariz depois. Aspirei uma pipoca. Muito bom. Depois fica doidão, né? Sei lá o que tem naquela manteiga do cinema lá. Nossa, cara, uma vez eu fui eu acho que foi a primeira e última vez que eu botei manteiga em pipoca, foi no cinema nos Estados Unidos. Porque eu acho que quando eu fui, pelo menos lá em Floripa, não tinha essa de botar manteiga, né? Era só pipoca e deu. Não, pelo menos aqui é sabor manteiga, né? Tipo, não é que você bota tá. Não é aquela manteiga, né? Aquela gosma derretida, é só aquela corzinha. Nos Estados Unidos é gosma mesmo. Eu fui lá, Sim. vou ver qual é, né? Pessoal, tu vê no filme, o pessoal usando essas coisas e tal. Tipo, uma pipoca única que tu pega, tu pensa, até que é gostosinho. A segunda que tu pega, tu pensa, vou morrer, meu Deus do céu, meu coração não aguenta mais. Sim. É nojento mesmo. Tipo, você sente as artérias entupindo em tempo real, né? Eu não consegui comer. Eu dei umas comidinhas ali só pra ver qual é. E pensei, não dá, não vale a pena, não tô gostando. E tem refil ainda, pipoca nos Estados Unidos. Nossa. O pessoal pega aquelas pipocas gigantes e vai lá e faz refil ainda. Meu Deus do céu. Eu peguei outra vez que eu fui com um amigo meu, a gente pegou uma pipoca média, que é o tamanho jumbo, mega, ultra grande do Brasil. Caramba. E a gente não deu conta. E a gente viu a galera voltando pra fazer refil, assim. Nossa senhora, não dá.